vou já começar compartilhando com vocês um arquivo, o arquivo da prescrição. É uma planilha de Excel em que vocês conseguem abrir e utilizar como se fosse um modelo editável para a gente fazer um exercício de prescrição mesmo, né? Aí, se você puder compartilhar com o grupo, vai ser legal. Ótimo. Qual é a proposta? Eu vou compartilhar uma tela agora de um caso clínico, né? Um caso clínico simples, né? Hipotético, só para que a gente tenha uma base para começar a pensar nisso. E a proposta é que a gente fique de 10 a 15 minutos para que vocês pensem sobre o caso clínico e elaborem uma prescrição sua, né? Uma prescrição, que itens você pensaria, que itens você colocaria na sua prescrição, porque a partir daí a gente começa a sentir a necessidade de pensar em cada item, e quando a gente for discutindo e abordando cada item, vocês vão olhar para a prescrição de vocês e vão olhar e comparar. Bom, eu fiz assim, eu não fiz, eu deveria ter feito de outra forma, e eu acho que a gente vai acabar trocando bastante informações. Amanda, eu não sei se você conseguir mandar por aqui também, acho que é ótimo. Acho que eu aqui talvez não saiba a tecnologia direito aqui, porque para compartilhar arquivo direto eu não estou conseguindo. Pois é, aqui a gente não tem conseguido também não. Quando eu estou logado com o meu login do Zoom, né, porque eu também tenho uma conta no Zoom, eu consigo compartilhar. Eu tinha testado isso e dava certo. Mas como eu tenho que logar pela universidade, quando eu tento fazer a conexão do meu OneDrive com o login da universidade, fica dando problema aqui de segurança, né? E aí eu não fiz, tá? Bom, então, pessoal, vou compartilhar a tela aqui do caso clínico. Se ela aparecesse, principalmente, né? Vocês vão ver a minha tela inteira. Tenho tido alguma dessas dificuldades, mas eu acho que vai dar para todo mundo ver o caso clínico assim mesmo, olha. Todo mundo conseguindo ver o PowerPoint? Vou fazer ela ficar grande, ó. Pronto. O que eu vou pedir? Tirem uma foto desse caso clínico, só para vocês já terem o arquivo aí e a gente poder, durante a aula, ir trocando essas informações e não precisar ficar preso nessa tela, tá? Mas o caso clínico é uma paciente do sexo feminino, 58 anos, 70 quilos, portadora de diabetes mellitus tipo 2, internada na clínica cirúrgica por uma neoplasia de reto, é um câncer de reto, né? Submetida a retosigmoidectomia abdominal e com colostomia Hartmann. Essa paciente, ela está no segundo dia de pós-operatório, está acamada, restrita ao leito, ainda está em dieta zero, encontra-se hidratada, corada, afebril, acianótica e anictérica. A colostomia dela está funcionante. O exame físico tem um abdômen atípico, depressível, porém doloroso, peristáltico, sem outras alterações. Tá? Elabora a prescrição para o dia de hoje. Então, assim, o problema é que te chamaram na enfermaria para ver uma paciente que o médico responsável não prescreveu, você está no plantão, e aí a paciente não pode ficar sem a prescrição, e te chamaram para prescrever. Só que você não tem a prescrição do dia anterior para se embasar, tá certo? Então, a ideia é que vocês comecem a pensar nesse caso, né? Eu mandei o arquivo da prescrição, porque se vocês quiserem fazer bonitinho e organizado, se não, podem fazer uma lista manual, né, do jeito que vocês quiserem, ou abre o Word e faz. A ideia só é que vocês façam isso nesses próximos 15 minutos, são 2h07, e a gente, então, 2h22, a gente começa a discussão, mas a ideia é que vocês elaborem a prescrição de vocês o mais rica possível, o mais detalhada possível, para que depois a gente comece a discutir cada item do que foi abordado. E aí a gente vai enriquecer bastante, acredito, a aula a partir da prescrição que cada um fez, tá? Então, vou fechar o meu vídeo aqui um pouquinho, só para todo mundo ficar mais à vontade, e a gente volta às 2h22, eu abro o vídeo novamente, tá? O chat está aberto, eu estou aqui com vocês, então se vocês quiserem mandar perguntas, se quiserem mandar áudio, a gente pode ir discutindo sim, não tem problema nenhum, tá? Eu estou aqui com vocês.
Se por acaso vocês acharem que o tempo está muito ou o tempo está pouco, vocês me sinalizem, tá? Para a gente aproveitar ao máximo isso aí. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já terminou? Alguém já tem a prescrição pronta? Como é que está o andamento? Só para saber como é que vocês estão de tempo.
Faltam 5 minutos. Alguém já terminou? Como é que tá? Então, pessoal, faltam 2 minutinhos para a gente já ir voltando, né? E começar a discussão. Deu tempo? Todo mundo conseguiu fazer? Conseguiu elaborar aí? Como é que tá? Como é que foi o andamento de vocês? Vocês me escutam, gente? Escutam, né? Ah, legal. E daí, ó, Gabriel, como é que tá? Conseguiram terminar? A gente já pode começar a discussão? Gabriel, a ideia exatamente é essa, né? A proposta é que quando vocês se colocam numa situação de ter que resolver uma prescrição de um paciente, né, um caso mais próximo do real, surgem diversas dúvidas, né? Quando a gente começa a se debruçar, porque num primeiro momento pode parecer simples você prescrever um paciente em pós-operatório. Só que quando você começa a pensar em cada item, no que seria necessário ou não, a gente acaba suscitando uma série de dúvidas, né? E essas dúvidas é que eu quero provocar em vocês. Então é ótimo que vocês estejam em dúvida em como conduzir, porque o paciente tem diabetes, né? Com certeza não foi só você. Então é exatamente isso, começar a perceber do que se trata, né? Então eu vou começar marcando agora, já deu 2h22 agora. Eu vou começar a marcar o que seriam coisas que chamam a atenção aqui para a gente, né? Então, olha lá. Então, a paciente tem 58 anos, né? Já tem um pouco mais de idade, não chega a ser uma idosa, né? Mas tem uma complexão física boa, tem 70 quilos. A gente não sabe a altura para saber como é que está o estado nutricional dela, mas 70 quilos a gente prevê que seria alguma coisa tranquila. E um estado geral preservado, e aí a gente pensa, ó, diabetes mellitus tipo 2,
É claro que 70 quilos, se ela tiver 1,45 m, ela vai estar obesa, né? E se ela tiver 2,10 m, ela vai estar muito magra. Mas, considerando a média da população, a gente consegue, pelo bom senso, estimar que está tudo bem. O que chama a atenção? Ela tem diabetes do tipo 2, né? Ela está em tratamento por uma neoplasia de reto, que foi operado. Então, retirou o reto e o sigmoide, né? Isso que é uma reto-sigmoidectomia, né? Por via abdominal. E confeccionou uma colostomia que a gente diz que é pela técnica de Hartmann. Então, uma colostomia a Hartmann. Todo mundo sabe o que é uma colostomia Hartmann? Vou abrir o campo da janela aqui para fazer um desenhozinho. Mas Hartmann, o que é? Eu tenho o reto, o canal anal. Desenhar com o mouse não é fácil, já não desenho bem, né? E eu tenho o sigmoide. Só para que todo mundo entenda, né? Então, reto sigmoidectomia, o que é? Você secciona o reto aqui, tira a parte superior do reto, tira o sigmoide, isso é uma reto sigmoidectomia. Eu posso reconstruir esse trânsito imediatamente na cirurgia, né? E eu posso deixar esse reto fechado. Então, aqui eu faço uma sutura, parece minha filha desenhando. Faço uma sutura aqui e eu pego esse segmento aqui do colo descendente ou do sigmoide mesmo, dependendo de cada caso, e faço uma colostomia. Isso é Hartmann, tá? Vou voltar para cá. A janela, para ver se a gente fica com a coisa mais dentro do que a gente tinha marcado. Apagar esse reto. E aí, assim, continuando, né? Então, ela está no segundo pós-operatório. Ela está no segundo dia de pós-operatório, ou seja, ela operou anteontem, né? Ela encontra-se acamada, restrita ao leito, ou seja, ainda não levantou, né? Ela está em dieta zero, porém bem hidratada, corada, afebril, acianótica e anictérica, certo? Então, tudo andando a princípio bem. A colostomia dela está funcionante. Colostomia funcionante significa que já começou a saírem gases ou fezes nesse estômago, né? Então, significa que está tudo bem, que está preservado o trânsito, já se reiniciou, inclusive. O exame físico, abdômen atípico, depressível, porém doloroso. Tem peristalse, não tem outras alterações, e aí a ideia é a gente programar essa prescrição, né? Então, eu vou compartilhar com vocês agora. Vou mudar o que eu estou compartilhando. Para que a gente comece a discutir. Então, assim, quando a gente começou a falar, peraí que eu estou tentando só alinhar as coisas aqui para ficar com a melhor visualização possível para vocês. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Então, assim, quando a gente começou a aula na semana passada, a gente discutiu alguns pontos, quais os itens a gente deveria ter numa prescrição básica, né? E aí a gente entrou no mérito da discussão, né? Só para a gente relembrar aqui, quando a gente sistematiza, né? A gente viu quais eram os itens básicos de uma prescrição, né? Então, e é sobre isso que eu quero discutir com vocês a partir de agora. Então, nessa paciente, o que a gente fez desses itens, o que foi necessário nesses itens aqui, o que não foi necessário e como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente monta, então, a prescrição da paciente. Então, voltando lá para onde a gente parou, na aula passada, a gente discutiu dieta e discutiu um pouco sobre hidratação venosa. Não é isso? Todo mundo se lembra? Então, assim,
o que a gente vai voltar? Eu vou voltar para a dieta só para a gente pontuar rapidamente, né? Essa paciente, qual a dieta vocês colocaram para ela? Alguém quer colocar aí para a gente ir interagindo, abrir o microfone? Esse momento é o momento da gente interagir mesmo, né? Líquida de prova. Ótimo, beleza. Gabriel e Gabriela. Alguém deixou em dieta zero? Perfeito, Giovana. Isso aí. Beleza. O que acontece? Só para marcar, essa paciente, o caso clínico, ele já está te dando várias dicas, inclusive de que a colostomia já está funcionante, que ela tem peristalse, então não fica dúvida alguma. Eu não quis complicar, né? Eu poderia ter colocado no caso clínico que ela não tinha peristalse e que a colostomia não estava funcionante, ou qualquer variação dessas. Mas, para que fique bem marcado, a gente não precisaria da peristalse, como está aqui. Vocês veem aqui, né? Não precisaria da peristalse para poder iniciar a dieta, apesar dela já ter, tá ótimo, né? Gabriel, exatamente, a dieta líquida de prova já poderia ter sido começada provavelmente no dia anterior, né? Então, eu não preciso mais esperar a peristalse para começar a dieta, eu preciso considerar nível de anestesia, eu preciso considerar nível de consciência, que cirurgia foi feita, e no caso dela, ela não tem nem anastomose, então não tem nada para a gente preocupar com o tipo de alimentação, não. Então, ela poderia sim ter começado dieta líquida de prova já pelo menos no primeiro dia de pós-operatório. E aí sim, como a Giovana colocou, essa é uma dieta líquida de prova, então ela não precisa ficar com a dieta, nesse tipo de dieta o dia inteiro. Ela aceitou, 2 horas depois, não distendeu, não vomitou, não teve náuseas, nada, ela poderia então passar para uma outra dieta. Que outra dieta vocês colocariam? Todo mundo vai para líquida nesse caso ou alguém faria alguma coisa diferente? Boa pergunta, Francisco. Assim, o que acontece? Ela tem peristalse. Tudo indica que ela vai aceitar bem a alimentação, né? Mas eu acho, e eu costumo fazer isso, tá? Eu acho que vale a pena você fazer um teste, uma aceitação primária, né, mais simples. Aquela questão da visão de que quando a gente está fazendo uma líquida de prova, que é essa líquida restrita aqui, a gente está testando como é que está a aceitação do estômago a um novo conteúdo. Esse paciente está muitos dias em jejum, muitas horas em jejum na maioria das vezes, mas nesse caso tem 2 dias de jejum pelo menos. Então, eu acho que vale a pena começar com a líquida de prova. Porque pressupõe que ela vai aceitar? Pressupõe. Mas eu começaria com dieta líquida de prova e ela aceitando. Aí é que a gente abre para uma discussão, né? Eu acho que se a paciente aceitou bem e deseja, porque aí eu acho que é caso a caso, ela deseja o alimento sólido, então a gente pode começar direto para branda. Então, essa é uma paciente deveria ter começado antes, sim, com certeza, tá? Mas se ela aceitou a líquida de prova e falou, doutor, mas eu não posso comer um pãozinho, não pode vir um feijão com arroz para mim, não pode vir comida para mim, um biscoito, uma fruta, alguma coisa assim, pode. Isso já é dieta branda, né? Então, a gente poderia sim, nesse caso, na minha visão, e é uma visão pessoal, né, começar a vir para branda já direto. Agora, essa dieta, o clássico seria a gente passar da líquida de prova para a líquida completa, né? Essa líquida completa, lembrem que a gente já deixou ela com já tem todos os nutrientes, micro e macronutrientes necessários à manutenção da integridade desse paciente. Então, ela poderia ficar com a dieta líquida completa meses, que não teria problema, né? Mas eu poderia passar para a líquida completa, e se essa líquida completa for bem aceita, aí eu passo ela para branda direto, tá? Não preciso de pastosa porque ela não tem nenhum distúrbio, nem fez nenhuma cirurgia, nada que impeça a mastigação dela. Então, ela pode mastigar. Lembra que a digestão ela começa com a mastigação, a gente começa a liberar pitialina, os carboidratos já começam a ser lisados ali na boca ainda. Então, é legal que ela mastigue, que ela coma, se ela não tem nenhuma restrição para isso. E aí a gente começaria a dieta branda. E eu posso fazer isso tudo no mesmo dia? Posso.
digamos, 6 horas, 7 horas da manhã, ela tomou líquido de prova e aceitou. 9 horas da manhã vem uma colação onde ela pode já comer alguma coisa, né? Comeu. Na hora do almoço pode vir branda. Se ela aceitou isso tudo bem, a colostomia está funcionando, não tem distensão, não tem nada, ela poderia ir para a branda no mesmo dia. Como eu também poderia passar direto à branda, como a gente já havia falado, tá, Daniela? A ideia é, e da líquida completa para a branda, eu não tenho mais essa necessidade de esperar tempo, não, sabe? Ah, não, mas eu vou ver se aceita, se não aceita, né? Eu posso passar as refeições, claro, ninguém come o tempo todo, né? Então, há um intervalo natural entre as refeições de um hospital, né? Vem café da manhã, às vezes uma colação, vem o almoço, às vezes um lanche da tarde, vem o jantar. Então, ela fica esse tempo mesmo como todos nós ficamos no dia a dia, né? Então, acaba, mas não por uma necessidade de que eu preciso, com a fisiologia, fazer alguma coisa, tá? Eu poderia simplesmente passar para branda direto e a próxima refeição vem como branda e está tudo certo, tá bom? Todo mundo entendeu esse item da prescrição? E aí a gente vai para a hidratação, né? Deixa eu colocar outra tela aqui. E aí a gente vai para hidratação. O que vocês pensaram de hidratação para essa paciente? Então, o que me chama a atenção quando eu tenho que olhar aqui a hidratação? Primeiro, ela está no segundo pós-operatório, né? E estava em dieta zero até agora. Mas eu liberei a dieta para ela. Só que ela está hidratada. Se essa paciente está hidratada, é como a Daniela colocou, a gente não precisa pensar em reposição, né? Eu não tenho que repor alguma perda que ficou deficiente, né? Eu tenho só que fazer com que ela não desidrate, porque ela está com a hidratação preservada, né? E aí, sim, a gente vai fazer a hidratação dela de manutenção. Nossa, eu desenho muito bem, né? Vocês devem estar achando o máximo essa arte aqui com o mouse. Então, assim, mas eu coloco então a hidratação. E a hidratação é, como a gente já havia falado, né? Como tinha adiantado já na última aula e naquela revisãozinha lá feita há um mês atrás para os poucos que participaram, a gente falou, então, em valores de 30 a 50 ml quilo dia, como a Amanda está colocando aí. E é aí que a gente pensa mesmo, né? O que eu quero já desmistificar para vocês? Isso é hidratação, isso é cálculo de manutenção, Amanda. Eu não tinha percebido que era essa a dúvida, mas sim, isso é hidratação de manutenção, de 30 a 50 ml por quilo por dia. O que eu quero desmistificar para vocês, tirar da cabeça de vocês, é que todo mundo merece 2.000 ml de soro no dia como manutenção. Certo? 2 litros. Então, o paciente tem que beber 2 litros de água ou o paciente tem que tomar 2 litros de soro. Então, assim, não é assim, né? Existem diversos fatores que interferem nisso. O estado de hidratação do paciente é o primeiro deles, mas tem também temperatura, né? As condições climáticas, se esse paciente está reidratando por via oral ou não, tudo isso precisa ser levado em consideração. É claro que se eu vejo que eu estou em condições mais favoráveis, eu não preciso fazer 50 ml quilo dia. Eu vou fazer menos, né? Então eu posso ficar nos 30. Acho interessante 30 ml quilo dia, já seria uma boa coisa. Nessa paciente, eu coloquei 70 quilos ali, né? E assim, então, quanto seria? A gente teria, então, 2 litros e 100 por dia, né? De volume de manutenção. Legal. Para esse dia específico, eu colocaria hidratação venosa. Por quê? Porque a gente está reintroduzindo alimento e pode ser que por algum outro fator não haja uma boa aceitação. Que outros fatores? A paciente tem náusea quando começa a reintrodução alimentar, ou a paciente está tendo dor e aí a aceitação fica baixa. Então, como eu não sei, eu não vou estar ao lado dessa paciente o tempo inteiro para saber como é que está a aceitação dela, eu opto por deixar ela com uma prescrição de manutenção. Então, por ela ter 70 quilos e eu pensar em 30 ml quilo dia, eu faria isso. Existe alguma condição que vocês saibam que modificaria esse cálculo de 30 ml quilo dia?
como manutenção, não como reposição? Então, se eu tenho alguma condição clínica que eu tenho que pensar na volemia desse paciente, eu tenho que pensar nisso mesmo. Ótimo, ótimo que vocês colocaram, né? Então, doença renal crônica, principalmente se for dialítico, o cardiopata, são sempre condições extremas. Mas existe uma condição que não esteja ligada à doença, a nenhuma patologia. Alguém consegue se lembrar para me falar? Não, não é desnutrição. Não é hiponatremia. Não é queimado. Tá aqui, ó, no caso clínico, ó. Dia de pós-operatório. Se essa paciente fosse uma prescrição de primeiro dia de pós-operatório, eu teria que fazer uma conta para menos, né? Eu teria que fazer um cálculo de 15 a 20 ml quilo dia, por conta dos 2/3 mesmo, que a Gabriela está colocando aí. Lembrem que quando a gente faz um processo cirúrgico ou tem um acidente ou qualquer outro estresse agudo, eu ativo aquelas vias de resposta endócrino-metabólica ao trauma. Se eu tenho essa condição recente, o meu corpo ele modifica as suas respostas para minimizar a perda líquida. Então, a necessidade de uma hidratação de manutenção para esse paciente, vejam que eu estou frisando que é uma manutenção, também o paciente está hidratado, só que a hidratação de manutenção dele, ele tem uma necessidade menor por estar com essa resposta máxima endócrino-metabólica ao trauma. Então, aí a gente não precisa calcular como 30, calcula como 20, calcula como 15, aí varia um pouco da experiência de cada um, varia um pouco do que essa paciente apresenta como comorbidades, e aí desnutrição, se está em dieta zero, se é um grande queimado, se tem hiponatremia junto, tudo isso vai me fazer pensar em como abordar isso daí, tá? Vou voltar para outra tela para a gente ir, então, conversando. Então, o que eu vou ver normalmente? Se eu vou fazer manutenção ou se eu vou fazer reposição, né? E aí, a partir daí, eu vou fazer aquele cálculo, né? Se meu paciente já está com a hidratação com a volemia ok, que é o caso desse nosso caso clínico, a gente não precisa de grandes preocupações, tá? E como é que a gente faz esse cálculo, então? Só voltando a lembrar, a gente já falou um pouquinho disso, né? Então, a gente vê cálculo de água, necessidade de 30 a 50 ml, aquela questão do primeiro pós-operatório. E aí tem isso aqui, ó, eletrólitos e glicose, né? Quando vocês fizeram a prescrição de vocês pensaram nisso? Aliás, eu gostaria que vocês me colocassem, quem ficar à vontade para isso, que tipo de soro vocês usaram nessa hidratação de manutenção? Então, vamos lá. Vou tentar escrever aqui. Soro fisiológico. Ringer. Vocês conseguem ver o que eu escrevo, não conseguem? Soro glicosado. É normalmente o que a maioria das pessoas veem, né? Legal, obrigado pelo feedback. Então, olha lá. Eu tenho soro fisiológico, Ringer ou soro glicosado. Vamos falar um pouquinho de cada um? Quando eu estou falando de soro glicosado, eu estou falando de água livre. Então, para que a gente nunca mais tenha dúvida no que está prescrevendo ou o que vai escolher para prescrever. Se eu colocar na minha prescrição soro glicosado a 5%, que é a formulação padrão, eu estou pensando em água livre. Essa glicose que tem nesse soro, ela não vai entrar no cálculo calórico, ela não tem nenhum impacto a não ser conservar o líquido no intravascular minimamente
para que quando ele estiver entrando na veia, ele não entre direto para as hemácias e eu faça hemólise, tá certo? Então, esses 5% é só para ter uma força osmótica um pouco maior do que seria fazer água destilada, né? Então, assim, se eu fizer água destilada na veia, dependendo do volume e da velocidade, eu vou fazer hemólise, né? Então, assim, quando eu falo, então, de soro glicosado, eu estou falando de água livre, tá? Então, também não dá para pensar assim, ah, não, esse paciente está em dieta zero, eu vou fazer um soro glicosado, porque eu já estou dando glicose para ele. A quantidade de glicose que tem é muito baixa, né? Vocês conseguem ver essa relação de percentual? Então, o soro glicosado, ele é a 5%, né? Vocês conseguem ver o quanto tem de glicose nesse soro? Quantos gramas de glicose eu tenho num soro glicosado a 5%? Um soro de 500 ml. Alguém consegue me colocar? Eu estou perguntando porque durante muito tempo eu ficava em dúvida, eu tinha dificuldade nesses cálculos, né? Mas perfeito. Então vejo que vocês já estão bem melhores do que eu quando eu era interno, né? Porque eu demorei para entender isso. Ótimo, parabéns. Então é exatamente isso, né? Quando a gente vê 5%, são 5 gramas em 100 ml. Como o soro tem 500 ml, em via de regra, né? Tem 500 ml, então a gente vai pensar em 25 gramas de glicose. Isso aí. Perfeito, legal. Isso serve para qualquer tipo de soro, né? Para qualquer tipo de medicamento. Tudo. Então, lidocaína 2% tem 2 gramas em 100 ml de solução, né? Então, essa é a regra, tá? Quando eu penso em fazer volume para o meu paciente, aí entram os dois como possibilidade, soro fisiológico ou ringer, tá? Qual é a diferença deles? Quando eu tento identificar a diferença deles, a diferença está principalmente na concentração de sódio, certo? Então, o soro fisiológico ele tem 154 mEq por litro de soro, tá certo? Enquanto isso é acima do fisiológico, né? Então ele chama fisiológico, eu nem sei por quê, porque ele está em condições acima do fisiológico. Quando eu penso no ringer, não. O ringer vai ter não só a NaCl, vão ter outros eletrólitos, tem potássio, o ringer também pode ter lactato, né? Mas o ringer vai ter em concentrações equivalentes ao do plasma, tá certo? Então, o ringer talvez fosse o mais fisiológico deles, para usar a mesma palavra, tá certo? É assim que a gente deve pensar. Então, o que escolher, né? Essa paciente, ela está numa hidratação de manutenção. Então, eu poderia usar qualquer um desses três. Não tem erro. Então, se você colocou glicosado, você colocou fisiológico, você colocou ringer, não tem erro, tá? Antes que eu me esqueça, deixa eu pedir um favor para vocês. Eu vou colocar aqui a presença aqui, valendo. Mandem para mim nome e a palavra presente só para ficar registrada a presença de vocês, tá? Obrigado. Eu vou falando, tá? Se vocês perderem alguma coisa, a gente pode repetir. Então, seja o soro fisiológico, o ringer ou o soro glicosado, os três poderiam ser a prescrição dessa paciente, tá? Como é que eu então vou me organizar quanto a isso? A única coisa que eu tenho que pensar é nos cálculos de eletrólitos para cada tipo de prescrição. Então, eu tenho que levar em consideração a necessidade calórica desse paciente, né? Essa necessidade calórica, eu tenho que pensar que esse paciente ele precisa de 30 a 40 quilocalorias por quilo por dia, né? Isso é o básico para que a gente não tenha catabolismo, para que a gente consiga não ativar vias ruins de resposta inflamatória, né? Então, 30 a 40 calorias por quilo por dia. E aí, lembrando que 1 grama de glicose tem 3,4 calorias,
a gente precisaria, então, pensar nessas duas coisas, né, nesse cálculo, para o que vai ofertar. Lembre-se que tanto o glicosado, o ring ou o fisiológico, eu não entro, eu vou ter que calcular o quanto de glicose. A paciente em si, em questão do caso clínico, precisa de glicose? Vocês prescreveram glicose nesse soro dessa paciente? Sim ou não? Ou quem colocou, quem não colocou, se quiser. Eu vou fechar a presença, tá bom? Então, assim, quem colocou a glicose estava pensando em quê? Quem não colocou estava pensando em quê? Porque medicina é muito dinâmica. Então, assim, eu acho que não tem erro nisso, né? Eu acho que se você acredita que essa paciente já vai aceitar plenamente a dieta, a necessidade de reposição de glicose para ela passa a não existir, tá? Eu, pessoalmente, teria colocado de glicose nesse primeiro dia. E se esse primeiro dia a glicose que a gente colocou, ela não a prescrição, a dieta que a gente colocou, ela não aceitar, eu tenho a prescrição da glicose de suporte para ela, tá? Então eu pessoalmente colocaria, porque eu acho que não influi nas condições clínicas você colocar o aporte de glicose. Então, entre sobrar e faltar, é melhor sobrar do que faltar nesse caso, tá bem? Então, assim, com relação ao NaCl e ao potássio, né, o sódio e potássio, aí eu preciso que vocês se lembrem. Ah, legal. É por isso que eu coloco diabetes no caso clínico. Não tem risco de hiperglicemia por ser diabética? Sim. A gente tem que lembrar, Luiz, que o paciente ser diabético é um problema, é uma condição. Mas o cérebro dele, as células dele precisam de glicose ainda assim, certo? Então, o que eu vou ter que fazer nesse paciente é fazer um controle glicêmico, né? Então, assim, se ele tiver, se eu fazendo a glicose, ele tiver um hemoglucoteste, né? No horário que eu prescrever, e aí já é uma cola mais para frente. E ela tiver hiperglicemia, eu vou fazer insulina. Se ele tiver hipoglicemia, eu vou fazer mais glicose, entende? Então, assim, o que eu não posso é, assumindo que esse paciente já tem glicose circulante, que esse paciente vai estar nutrido, que ele vai estar com o metabolismo do jeito que eu preciso que ele esteja, né? Em uma situação favorável, e não em catabolismo. O que acontece? Se eu não der a glicose e não der a insulina para esse paciente, talvez ele não tenha uma boa resposta, talvez ele não esteja, ele está com hiperglicemia e não está usando nada, né? Porque lembrem que no diabetes tipo 2, o que a gente tem é uma dificuldade lá naquele DPP-4, né? Lá desculpe, DPP-4, não, lá no GLUT4, que é aquele receptor de membrana que faz com que a glicose entre, né? E é estimulada a expressão desse GLUT4 pela insulina e tal. Só que se ele tem resistência insulínica, se ele tem o diabetes tipo 2, a insulina dele não funciona adequadamente porque esse receptor está fosforilado. E aí, se ele não funciona adequadamente, eu tenho que ter algum jeito de ofertar. E aí vai entrar a insulina nesse pós-operatório, tá certo? Porque eu preciso manter o aporte, tá? Espero que vocês tenham me entendido. Se não, é só me falar, me sinaliza que a gente vê um outro jeito de explicar, tá? Mas, assim, essa paciente, desculpem, para ela viver, ela gasta 1 a 1,5 mEq por quilo por dia de sódio. Essa paciente, ou todos nós, para passarmos 24 horas vivos, a gente tem um gasto, uma perda de potássio na ordem de 1 mEq por quilo por dia, tá? Então, quando eu estou fazendo essa prescrição, eu tenho que levar isso em consideração. A hipopotassemia, principalmente, ela é talvez a complicação pós-operatória mais frequente que a gente vê no dia a dia. E eu acho que isso tem 2 motivos. Primeiro, que a gente esquece de repor, né? A gente acha que o paciente não vai precisar repor isso, né? Como se o nosso estoque de potássio não fosse perdido, né? Então, se eu tenho um nível ok, um normal de potássio, eu não preciso fazer nada porque o meu rim controla isso e eu vou ficar bem. E não é verdade.
E a outra coisa é que repor potássio assusta todo mundo. Né? Então, as pessoas têm um pouco de mística em relação ao potássio, por conta da questão cardiovascular, do risco cardiovascular da reposição. Então, a gente tem que ter esse... Acaba que as pessoas negligenciam esse tipo de situação. Tá? Se eu estou falando em Ringer, eu estou falando em um soro que já tem potássio, que já tem sódio. Então, é uma preocupação a menos. Se eu estou falando em soro fisiológico, eu vou ter que pensar no potássio também, tá? Então, Luiz, no paciente em jejum é fundamental, mandatório, não dá para ficar sem. Agora, nesse paciente que está começando a dieta, a gente ainda não sabe como serão as próximas 24 horas. Então, eu acho que vale a pena. Eu tenho um paciente que está na clínica médica, ele está tratando uma pneumonia, só que ele é um cara jovem e ele come normalmente, não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema com o apetite. Eu preciso repor? Não, porque ele vai conseguir tirar isso da alimentação, né? Agora, como eu ainda não sei como é que vai ser a aceitação, eu acho que vale a pena sim, tá, Luiz? Acho que seria pertinente, primeiro, pelo menos nessas próximas 24 horas. Aceitou, progrediu a dieta, ficou tudo tranquilo, já seria uma preocupação a menos. Então, Dayane, sim, a quantidade de MEC por litro, ela vai ser um componente que vai entrar no nosso cálculo aqui. Se a gente está partindo do pressuposto que esse paciente ele vem de uma situação de equilíbrio hidroeletrolítico, os déficits dele são só aquele das 24 horas, né? Então, assim, 4 MECs de potássio por litro vai ser pouco. Mas, e aí a gente vai falar agora dos cálculos, tá? Mas, assim, o que eu quero só que vocês pensem é que se vocês estão dando alguma coisa, nem estão dando nada, tá? Como é que a gente vai fazer cálculo? Deixa eu chegar lá. Você vai ver que a gente vai entrar agora. A próxima coisa que eu tenho que fazer de cálculo é se eu vou precisar repor, ou seja, se eu tenho uma condição agora de hiponatremia, eu tenho que colocar sódio nesse paciente. E o potássio entra no próximo slide, tá? Então, existem várias fórmulas para calcular isso. E a minha ideia é passar para vocês como eu sempre fiz, como deu certo, como fica na minha cabeça, tá certo? Não estou querendo dizer que essa é a melhor forma, nem que é a única que é certa, nada disso. Eu só quero deixar um caminho para que vocês pensem. Quando eu falo em hiponatremia, a reposição de sódio para os pacientes, eu normalmente parto a partir do cálculo do déficit total de sódio, né? Como é que eu estabeleço esse déficit? Água corporal total, no homem 60% do peso, na mulher 50% do peso, em quilos, né? E aí, assim, isso é água corporal total, multiplico por 130, que é uma constante, menos o sódio atual. Isso vai me dar uma razão da hiponatremia, ou seja, o cálculo quanto que eu tenho de déficit de sódio naquele corpo, em tudo, né? Então, é a hora de pensar no corpo como se fosse uma caixa d'água, né? Então, eu tenho que pensar o seguinte, quanto que tem... Eu estou com um sódio, digamos, de 125, uma hiponatremia com 125. Tem que repor? Tem que repor. Quanto que eu tenho para que repor? Quanto que está em falta nesse recipiente de sódio para repor e chegar no nível que eu quero circulante? Porque eu tenho que pensar no intravascular, mas também no intersticial, no intracelular. E aí, quando eu faço esse cálculo aqui, eu pego o que tem de água nesse compartimento, água corporal total, e multiplico pelo déficit. Então, daria 5 aqui, vezes a água corporal total. Então, se a água corporal total deu, sei lá, 30, né? 30 litros, eu tenho, então, um déficit de 150 MECs de sódio. Tá? Esse é o princípio. Então, uma vez que eu sei que eu tenho 150 MECs de sódio, só para usar o mesmo número, vou fazer um cálculo de volume de infusão. Como que eu calculo isso? Eu vou repor com NaCl a 0,9, soro fisiológico, ou eu vou fazer uma solução de NaCl a 3%, mais concentrada? Como é que eu escolho uma ou outra? Eu escolho baseado no estado de saúde do meu paciente. Se esse paciente é um paciente que tem
alguma cardiopatia, problema renal, aquilo que a gente viu lá em cima, que vocês citaram também, se eu tenho alguma alteração dessas, eu vou precisar fazer isso com menor volume. Então, eu uso uma solução hiperconcentrada, né? Mais concentrada em NaCl. Eu posso fazer NaCl, inclusive, a 7,5%. Existe uma solução, só que normalmente a gente faz essa na UTI. Né? Para o dia a dia, NaCl é 0,9%, NaCl é 3%, já vai ser o bastante para a gente conseguir repor essa hiponatremia do paciente. Então, eu pego esse valor que deu, 150, por exemplo, divido por 154 ou divido por 513 e eu vou ter em volume o quanto que eu tenho que fazer de NaCl a 0,9 ou a 3%, dependendo do que eu usei para o cálculo. Tá? 154 e 513 é a concentração de sódio por litro dessa solução, tá? 3%. Por isso que a gente divide por esse valor. Tá? Ah, mas no meu hospital não tem NaCl a 3% e o paciente é cardiopata. Como é que eu vou fazer esse volume todo que deu no meu paciente a 0,9? Eu consigo fabricar, eu consigo fazer esse soro a 3%. Como é que eu faço? A regrinha é soro fisiológico, você pega o frasco, tira 50 ml de soro fisiológico do frasco de 500, ficou com 450, e eu reponho aqueles 50 que eu tirei com 50 ml de NaCl a 20%, que é a ampola padrão da maioria dos hospitais, tá? Dependendo de estado para estado, isso muda, mas é a ampola padrão. Aí, com isso, eu enriqueci o soro fisiológico e eu consegui, então, estabelecer uma concentração de 3%, tá? Ah, então eu já sei. Não fiz o cálculo aqui. Se alguém fez o cálculo, quiser colocar aí, a gente fala certinho. Mas eu tenho X de volume para fazer. Como que eu vou fazer? Em que velocidade eu faço isso? Tá? Eu vou fazer um cálculo de meio mEq por hora, certo? Então, se eu tenho na minha solução lá, eu tenho um cálculo, eu sei quanto eu tenho de mEq na solução e eu vou calcular uma reposição de meio mEq por hora, tá? Para que a gente não tenha o risco de sair de uma hipo por uma hipernatremia, com edema cerebral, com tudo que vem junto, tá bem? Gabriel, pergunta boa, tá? Nesse caso de não saber a aceitação e repor o potássio, não corre risco de hipercalemia? Não, né? Porque se a gente sair na rua agora, né? ou ir lá na cozinha e ingerir um alimento que seja rico em potássio, nem por isso você faz hipercalemia, né? Por quê? Porque nós temos os mecanismos compensatórios renais, tanto para conservar potássio como para perder potássio. Então, não precisa se preocupar com isso, porque na grande maioria das vezes a gente tem, só de curiosidade, trazendo um dado lá da aula de fisiologia, a gente tem circulante, né? O valor agora está me fugindo da memória, mas assim, aproximadamente 50 mEq circulante de potássio no extracelular. Tá? Uma refeição de alimentos que sejam ricos em potássio podem conter até 200 mEq de potássio. Então, é 4 vezes o que eu tenho circulante no meu corpo inteiro. E ainda assim a gente não faz hipercalemia. Então, não precisamos nos preocupar desde que o paciente tenha uma função renal adequada. Se ele tem insuficiência renal, aí mesmo o cálculo de volume como o cálculo de eletrólitos vai modificar. Aí a gente precisaria de um cálculo mais específico para isso, tá bem? Todo mundo entendeu essa questão da reposição de sódio? A minha visão da reposição, de como isso poderia funcionar? Posso passar adiante? Então, vamos lá. Eu vou falar agora de reposição de potássio, para a gente não sair do assunto. E aí eu dou 10 minutinhos, 5 minutinhos de intervalo para a gente beber uma água, tá bem? Olha lá. Cálculo da reposição eletrolítica de potássio agora. Deixa eu pegar minha canetinha aqui de novo. Cálculo da reposição de potássio. De novo, o raciocínio passa a ser o mesmo. Ó. Eu tenho que estabelecer o déficit de potássio. Como é que eu vou fazer isso? E aí tem um macetinho, assim, porque os cálculos são mais chatos, mais complexos. Como é que eu uso isso no dia a dia? A gente faz o cálculo da seguinte forma. Para cada mEq que o paciente tiver abaixo de um valor standard de 4 mEq, eu acho que eu selecionei errado.
no valor standard de 4 mEq, que é o que eu tenho lá no soro. Então, assim, dosei meu paciente e ele tem uma calemia, ela tem um valor de 3 mEq na concentração de potássio no plasma dele, tá? Então, 3 mEq. Então, tá 1 mEq abaixo de 4. Então, o cálculo, a estimativa que eu faço do déficit de potássio para esse caso é um déficit de 4 a 5 mEq por quilo. Então, se é um paciente de 70 quilos que está com 3 mEq de valor de potássio no sangue, a gente então teria 1 vezes 70 quilos, então seriam 70 mEq. Ou 4 vezes 70 quilos são 280 mEq de déficit, tá certo? Então, cheguei a um valor. Então, eu tenho 280 mEq para repor. Esse é o meu déficit, naquele volumezinho lá. Né? Pensando que o paciente é uma caixa d'água. Nesse volume aqui está faltando potássio. Quanto está faltando de potássio para ele estar com 3 mEq de valor de potássio? Para ele estar com 3, ele tem 70 quilos, ele perdeu de 4 a 5 mEq por quilo. Tá? Essa é a ideia. Como é que eu calculo o volume de infusão? Então, assim, só lembrar que 1 grama de potássio tem 13,4 mEq. E que a ampola de potássio ela vem a 10%. Então, ela tem 10 mEq, ela tem 10 gramas em 100 ml dessa solução. Como ela vem com 10 ml, ela só tem 1 grama. Então, uma ampola de potássio a 10%, de KCl a 10%, ela vai ter 1 grama de potássio, o que equivale a 13,4 mEq. Então, se eu sei que eu tenho que fazer 200 mEq ao todo para esse paciente, eu vou calcular quantas ampolas seriam para repor ao todo. Eu vou fazer isso tudo de uma vez? É óbvio que não, certo? Porque se eu fizer isso, essa volemia toda, esse volume todo de KCl de uma vez, eu vou matar o paciente. Então, eu tenho que ter cuidado. Como é que eu tenho que ter cuidado? Se eu vou fazer essa reposição em veia periférica, o meu máximo vai ser 4 mEq. Tá? Então, a concentração do soro que vai correr na veia periférica tem que ter um máximo de 4 mEq para cada 100 ml. Tá? Então, por quê? Porque se eu fizer mais do que isso, eu começo a ter risco de flebite e o paciente tem dor. Tá? Se eu tenho um acesso venoso central, que é o ideal quando a gente está pensando em repor potássio, né, a gente já pode fazer uma concentração maior naquele soro que vai ser infundido, que é de 20 mEq para cada 100 ml. Tá certo? Então, respeitando essa concentração máxima, eu vou fazer um cálculo da velocidade de infusão. E o ideal, o seguro, para quando eu não tenho como monitorizar esse paciente, eu não tenho como colocar ele numa unidade intermediária ou na UTI ou na sala vermelha, que seja, se eu não tenho como monitorizar e acompanhar a evolução desse paciente, eu tenho que fazer um máximo de 20 mEq por hora, certo? Então, independente do acesso, se ela é a veia periférica ou a veia central, eu tenho que manter um máximo de infusão de 20 mEq hora. 20 mEq são quase 2 ampolas por hora, ou seja, é bastante, é muita coisa, tá? Então, assim, a gente só precisa lembrar dessas regrinhas. E se eu tenho um paciente que está monitorizado, se eu tenho um paciente que está na UTI, por exemplo, eu posso dobrar a velocidade de reposição. Então, só para a gente fazer um cálculo redondinho. Eu tenho aquele paciente, eu fiz o cálculo e ele tem um déficit de 200 mEq para repor. Se eu estou no paciente na UTI, eu consigo fazer essa reposição em até 5 horas. Porque eu consigo fazer 40 mEq hora numa veia central, eu calculo o volume e a concentração e eu consigo fazer. Tá? É assim que a gente faz. Se eu não tenho condições de monitorização, eu vou levar pelo menos 10 horas, o dobro do tempo, para conseguir fazer essa reposição. Tá certo? Espero que tenha entendido, Luiz. Eu não sei, agora eu me perdi na sua dúvida. Tá? Qualquer coisa você coloca aqui para mim. O que eu tenho que lembrar de importante quando eu falo de cálculo de hiponatremia? Eu tenho que lembrar deste quadrinho aqui. Por quê? Porque algumas vezes a gente tem o que a gente chama de pseudo-hipocalemia, né?
Então, assim, condições como a alcalose vão deslocar o potássio para o intracelular. Então, se eu tenho alcalose, o potássio ele vai ficar numa concentração maior para dentro da célula, vai ser jogado para dentro da célula. E aí, o meu potássio sérico, que vai ser dosado quando eu colho o sangue desse paciente, vai estar mais baixo, óbvio, né? Então, não necessariamente eu preciso repor potássio. Às vezes, o que eu preciso é equilibrar, corrigir essa alcalose, né? A outra é a hipomagnesemia. E esse é um erro um erro, não é um erro, né? Esse é um esquecimento frequente na enfermaria. Vocês vão ver isso durante o internato de vocês com toda certeza, e na vida prática mais ainda. Tem todo mundo já viu, ou pelo menos irá ver, aquele paciente que a gente começa a repor potássio, repõe potássio, seja via oral, seja venoso. Eu estou repondo potássio e o potássio dele nunca chega no valor normal, né? Repõe, 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 quando vai dosar de novo está baixo. Repõe, 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 dosa de novo está baixo. O que está acontecendo? Uma das coisas que podem estar acontecendo é a questão da hipomagnesemia. Por quê? Porque a hipomagnesemia ela faz com que os mecanismos de compensação renal faça com que a gente tenha uma troca por conta do magnésio, começando a perder maior concentração de potássio nessa urina. Então, se eu tenho dificuldade de reabsorver o potássio lá no túbulo distal, eu acabo não conseguindo, por conta da falta de magnésio, eu acabo não conseguindo sustentar esse volume que a gente está fazendo. Essa velocidade, Luiz, de meio mEq hora, é a velocidade de segurança, meio mEq quilo hora, né? É a velocidade de segurança para que a gente não faça edema cerebral, tá? Então, a gente vai fazer esse cálculo, tá? Hipocalemia. Pseudohipocalemia. Então, tem duas condições também que eu doso o potássio sérico desse paciente e esse potássio sérico está baixo, mas não necessariamente ele está com déficit de potássio. Então, a primeira é o soro lipêmico. Então, colheu, vem a observação lá no resultado. Soro lipêmico, né? Ou soro... como é que eles falam, cara? Esqueci agora. Daqui a pouco vem a palavra. Se alguém lembrar aí, me coloca aí para me dar uma ajuda. Mas se esse soro está com alta concentração de gordura, né, de triglicérides, isso pode mascarar a leitura da concentração real de potássio e aí parece que está baixo, mas na verdade é por conta da condição do sangue circulante da amostra que foi colhida. Outra questão é a leucemia. Se a gente deixar e acontece regularmente no hospital. O paciente tem leucemia, colhe o sangue, aí a técnica do laboratório colheu o sangue, coloca ele na caixinha ali e vai rodar o hospital inteiro colhendo o sangue do hospital inteiro. Quando ela chegar no laboratório para dosar, esse paciente que tem leucemia vai ter um valor de potássio mais baixo do que o real. Isso porque a quantidade de células naquela amostra sanguínea está maior por causa de células imaturas, está maior por causa da leucemia, e se você mantém a amostra em temperatura ambiente, esse potássio entra nessas células e acaba ficando mais baixo, tá? É só um cuidado técnico mesmo para a gente falar. É claro que discutir reposição hidroeletrolítica é um tema de uma aula só para isso, né? A gente não vai conseguir discutir a fundo. Eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, trazer um norte para vocês de como a gente se comporta, né? Como a gente avalia, como a gente coloca isso daí, tá? Existem diversas formas de fazer esses cálculos, só para frisar de que essa é só o jeito que, para mim, encaixou melhor, ficou mais fácil da gente entender, tá? Vou voltar lá para o nosso caso clínico. Então, o terceiro item da prescrição nossa vai ser se essa paciente vai usar antibiótico ou não, tá? Então, o terceiro item é antibiótico. Essa paciente, ela precisa de antibiótico? Alguém pensou nisso? Gente, vamos fazer aquele intervalinho, 5 minutos? São 3h12, tempo de ir ao banheiro, tempo de tomar uma água, dar uma levantada, respirar um pouquinho, e a gente volta a partir daqui. Combinado?
Bom, pessoal, falta um minutinho e eu estava relendo aqui as questões aqui do chat. O que eu quero... Preciso reforçar uma coisa que o Luiz Henrique estava perguntando, né? A velocidade de infusão do sódio. Eu esqueci de explicar o seguinte, ó. Como é que a gente faz esse cálculo? A gente pega o déficit de sódio, desculpa que não é assim. A gente pega aquela constante lá de 130, porque vira a nossa referência, né? Eu quero chegar ao sódio a 130. Então, eu pego 130. Ai, gente, peraí. Deixa eu botar em texto aqui que vai ser melhor. Tá ridículo isso. É assim, ó. 130 menos sódio sobre 0,5. É assim que a gente calcula, tá? (130 menos o sódio sobre... Assim, o déficit de sódio em números lá, então vamos dizer que o sódio do paciente foi em 5 que a gente usou de exemplo, não foi? Gabriel, tranquilo. O que acontece? Se eu tinha lá, então, um paciente que tinha 125 de sódio, o meu déficit vai ser 5 sobre 0,5. Concorda? Então, eu fiz o cálculo do quanto de sódio eu tenho que repor, né? E em quanto tempo eu tenho esse cálculo? Então, vamos dizer que é água corporal total vezes 130 menos sódio. Deu 5, água corporal total, a gente ia falar de 30, era 150. Esses 150 mEq que a gente estava falando lá, ele vai ser reposto em quanto tempo? Né? Então, aí eu tenho esse macetezinho, 130 menos o sódio, que é o 5, sobre 0,5. Então, eu vou fazer isso em 10 horas. Então, o tempo que eu vou fazer, o volume que eu calculei lá, que vai trazer o sódio do paciente, vou aumentar o volume de sódio nesse corpo desse paciente em 150 mEq, foi o cálculo que a gente fez do déficit, eu vou levar 10 horas para fazer isso. Então, eu calculei o volume, eu calculei qual o volume da solução que eu vou fazer, que é aquele sódio, déficit de sódio sobre 154 ou 513, e aí esse déficit de sódio, esse volume todo que foi calculado, vou ter que repor 1 litro da solução de soro fisiológico a 0,9. Estou chutando, tá? Esse 1 litro eu vou correr em quanto tempo? Vou correr em 10 horas, porque é o tempo que eu tenho que fazer para repor. Espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida, Luiz, porque realmente passou muito rápido, não tinha ficado claro, tá? E se alguém tiver alguma outra questão a respeito disso, me fala que a gente volta aqui. Bom, mas vamos voltar então para falar do nosso antibiótico, tá? Que bom que eu consegui que você entendesse, Luiz, fico feliz, tá? Vamos falar do nosso antibiótico. Alguém pensou em antibiótico para esse paciente? Para que a gente discuta antibiótico, eu tenho que lembrar o seguinte: toda vez que eu penso em antibiótico, eu penso, esse paciente, ele precisa de antibiótico. Perfeito, Dayane. Esse paciente, ele precisa de antibiótico terapêutico, profilático ou preemptivo. Eu acho que vocês já ouviram esse tipo de termo, né? Senão eu também explico. Mas toda vez que eu penso em antibiótico, eu tenho que pensar nisso. Esse paciente, ele já tem infecção? Se ele já tiver uma infecção instalada, esse antibiótico é terapêutico. Esse paciente, ele tem uma chance de infecção, então eu vou fazer ele profilático, certo? Agora, esse paciente, eu vou fazer o profilático, mas é um sítio cirúrgico, é uma anastomose, tinha contaminação na cavidade, houve contaminação grosseira enquanto eu estava fazendo a cirurgia, apesar do meu controle cirúrgico ter sido quase que imediato. Esse risco de infecção ele foi um pouco maior. Aí eu posso fazer essa modalidade intermediária, que é preemptiva, tá? Como é que a gente pensa em termos práticos?
Deixa eu já passar para o outro slide, porque eu acho que a gente já ganha isso. Apagar isso aqui, esses meus rabiscos, e a gente segue, tá? Então, quando eu penso em antibiótico profilático, o que eu estou pensando? No período que compreende o pós-operatório imediato, ou seja, até 24 horas. Tá? Quando que eu começo? Aproveitando a deixa do Dayan aí, foi muito legal. Assim, quando que é o melhor tempo para começar a profilaxia? Os estudos mostram que o tempo ouro para a gente começar a profilaxia antibiótica é 60 minutos antes da incisão. Não é 80 minutos antes, nem é 45 minutos antes. Então, a cirurgia, o paciente vai ter a pele incisada às 8 horas da manhã. Então, eu tenho que fazer o antibiótico às 7. Tá certo? Esse é o standard, esse é o ótimo, é o ouro, padrão ouro. Tá? Se esse paciente não fez com 60, então, quanto antes da incisão, melhor. Então, fazer com 45 minutos é melhor do que fazer com meia hora, que é melhor do que fazer com 15 minutos, que é melhor do que fazer na hora da incisão, que é melhor do que não fazer, tá certo? Então, é assim que a gente pensa com profilático. Então, profilático, standard, questão de prova, 60 minutos antes da incisão da pele, tá certo? A profilaxia de sítio cirúrgico. Então, vamos continuar. Quais são as indicações? Quando que eu penso em fazer profilaxia? Para eu fazer profilaxia, eu penso em todas, para agrupar isso aqui, para não ter que ficar fazendo decoreba, eu tenho que pensar em condições que eu tenha algum problema com a imunidade, certo? Então, quando eu penso nesse grupo aqui, eu consigo juntar quase todos esses itens no mesmo item central, que seria um distúrbio da imunidade. Então, olha lá, idosos, obesos, diabético, imunodeprimido, né? Pacientes de hospitalização prolongada, todos esses têm algum problema da imunidade, né? Da resposta imunológica, certo? Além disso, se eu estou usando uma prótese, então a cirurgia plástica, por exemplo, ela vai usar por conta que se eu infectar uma prótese mamária, por exemplo, a consequência, o dano estético é muito grande. Então, indica. Mas também acontece quando eu estou fazendo uma correção de hérnia com tela. Então, o dano, o risco de infecção na tela ali é o risco de você perder a cirurgia. Eu tenho que tirar a tela, remover a tela se ela infectar, né? Então, a gente faz profilaxia também quando usa uma prótese, tá? Agora, toda vez que eu tiver uma cirurgia que a previsão seja maior que 2 horas, eu também tenho indicação da profilaxia, ou se a cirurgia é o clássico, que é o potencialmente contaminado ou uma cirurgia contaminada, tá certo? Então, no caso dessa paciente, ela deveria fazer a profilaxia? O que vocês acham? Sim ou com certeza? Né? Então, assim, a gente precisa... Essa paciente deve ter feito profilaxia. Essa paciente precisa de profilaxia por quanto tempo? Profilaxia se resume a 24 horas. 24 horas é o tempo em que se resume a profilaxia. Eu posso fazer 24, 48 horas, como o Dayan colocou? Posso. Eu posso estender de 3 a 5 dias até. E eu chamo isso de preemptiva. Ou seja, eu não tenho infecção, mas é uma condição clínica de alto risco para infecção. Então, eu justifico a extensão da minha profilaxia dessa forma, e aí, então, eu chamo isso de antibiótico preemptivo. A gente faz essa modalidade preemptiva também para dor. Daqui a pouco vocês vão ver falar de dor, e a gente também faz isso, né? Quando o anestesista, durante a cirurgia, faz analgésico, faz anti-inflamatório para o paciente, ele está fazendo analgesia preemptiva. Ou seja, é muito provável que o paciente tenha dor no pós-operatório, correto? Independente da cirurgia. Então, eu faço o analgésico antes de que ele tenha a crise de dor, antes que ele sinta a dor. Isso é preemptivo. No antibiótico, o raciocínio é o mesmo. É muito provável que esse paciente sem antibiótico evoluísse com uma infecção.
Então, antes disso, eu mantenho ele com antibiótico para proteger o sítio e diminuir a chance dele desenvolver esse quadro infeccioso. Ficou claro, gente? Então, continuando. O quarto grupo de prescrição, porque aí são vários itens, né? Eles são os sintomáticos, né? E aí eu tenho que pensar em analgesia, principalmente como sintomático de cirurgia, que o paciente habitualmente vai ter dor, né? Como que é essa analgesia? Então, eu faço ela preemptiva, faço sim e devo fazer, porque assim, o que eu quero desmistificar com vocês é que, infelizmente, nós médicos aceitamos com muita facilidade, nós somos muito permissivos à dor do paciente. Quando a dor é nossa, a gente vai lá e toma 2 analgésicos diferentes até. Né? Tá com uma dor de cabeça, toma lá 2 analgésicos. Mas quando é com o nosso paciente, a gente é muito permissivo. Então, a gente tolera, a gente permite que ele fique com dor desnecessariamente. Então, assim, o paciente tem um corte no meio da barriga, extenso. Você acha que ele vai ter dor? É óbvio que ele vai ter dor. Eu vou esperar ele me reclamar de dor para eu fazer remédio? É óbvio que não. Né? No pós-operatório imediato, eu tenho certeza que ele está com dor. Que ele vai ter dor pela resposta inflamatória até, pela agressão. Então, eu vou fazer para esse paciente analgesia regular. É isso que eu quero chamar a atenção. As primeiras 48 horas do paciente, as primeiras... O que aconteceu? Deixa eu voltar, eu cliquei no lugar errado. As primeiras 48 horas do paciente, no pós-operatório, deve compreender analgesia. E como deve ser essa analgesia? Ela deve ser com vários analgésicos juntos. Porque quando eu tenho várias classes de analgésicos, então, por exemplo, eu tenho a dipirona, eu tenho o anti-inflamatório e eu tenho o opioide, eu tenho 3 classes diferentes que ajudam para fazer. Né? Então, assim... Então, Dayan, isso é uma forma de abordar. Né? Só que, como é que a gente deve encarar dor no pós-operatório? Se o paciente tem dor, ele não se mexe no leito. Se ele tem dor, ele não levanta da cama. Se ele tem dor, ele não se alimenta adequadamente, certo? Se ele tem dor, ele não respira adequadamente, limita a respiração, tá certo? Então, só dele estar com dor, eu tenho um problema da alimentação, eu tenho um problema da chance de TVP, eu tenho de trombose venosa profunda, eu tenho a chance de pneumonia, né? Eu tenho a chance desse paciente, da perda de massa magra desse paciente, a perda muscular, e aí o paciente nem deambula mais quando ele sai. Paciente idoso, é muito comum o paciente entrar andando no hospital e sair de cadeira de roda, porque ele ficou muito tempo acamado, muito tempo imóvel com dor, e ele vai perdendo massa magra num nível que ele não consegue mais sustentar o próprio peso. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente não deve tolerar esse tipo de situação. Então, nas primeiras 48 horas, é muito provável que o paciente tenha dor no corte, que tenha dor na abdominal, que tenha dor torácica, que tenha dor no sítio cirúrgico em si. Então, eu devo fazer as 3 classes, até porque tem uma grande vantagem. Quando eu faço as 3 classes, eu posso fazer uma dose mais baixa de cada uma, porque os mecanismos de ação na dor são diversos, são diferentes um do outro, de droga para droga. Então, eu tenho um efeito somatório muito interessante. Então, quando eu uso dipirona e o anti-inflamatório, o AINE, quando eu uso a dipirona e a morfina, quando eu uso o AINE e a morfina, então, assim, a gente deve usar, tá? Então, Breno, ótima pergunta. Assim, isso é uma questão que permeia, sim, a prescrição de opioides. Por quê? Porque o intestino ele tem um receptor, né, Mi3, do tipo 3, que ele é um receptor opioide e que no intestino o opioide vai fazer a lentificação da peristalse. Sim, vai. O que acontece? Dor também é um fator de ilho pós-operatório. Então, a gente tem que ter cuidado.
tolerar a dor também vai ter um problema de peristalse. Então, o que a gente tem que pensar, Breno, desculpa. Se eu fizer opioide sozinho para controlar a dor do paciente, provavelmente eu vou estar utilizando uma dose mais alta. Então, como que deve ser pensado? Eu devo, sim, utilizar várias classes, porque se eu utilizo várias classes, eu uso dose menor. Então, imagine, a gente pode até adaptar a sugestão do Dayan aí. Ó. Eu posso usar em steps. Eu uso dose plena de dipirona. Qual é a dose plena de dipirona? 6 gramas dia. Né? Então, assim, eu uso dose plena de dipirona. Eu pego o cetoprofeno, por exemplo, que é o mais comum, né? Porque é barato, porque a maioria dos hospitais tem. Eu uso o cetoprofeno em dose plena, né? 200 miligramas dia. E aí, a necessidade de opioide desse paciente vai ser alta? Provavelmente não. E aí eu coloco uma dose baixinha de opioide. Todo paciente meu vai receber o opioide? Vai receber as 3 classes? Não. Eu fiz uma hérnia umbilical. Esse paciente pode muito bem ficar com dipirona e o AINE e ter o opioide só SOS, por exemplo. E aí eu aviso ao paciente, se tiver dor, não fica sentindo dor. Avisa que tem um remédio lá para dor que só vão te dar se você reclamar de dor. Né? Por quê? Porque se eu não fizer isso, ele vai acabar ficando sem utilizar, sem se mexer, sem deambular, sem se alimentar por conta da dor. E isso vai ser muito pior do que o uso do opioide, tá certo? Por uma necessidade de analgesia mais intensa, não poderia usar... Então, o Dayan, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque assim, uma coisa é a gente falar de ilho paralítico, ilho pós-operatório, ilho metabólico, ilho adinâmico, são todos sinônimos, tá certo? Ou só ilho, alguns autores falam só em ilho. Então, qualquer uma dessas denominações que eu dei é para uma mesma situação clínica, que é uma ausência de peristalse no intestino delgado, tá certo? Quando a gente fala da constipação que causa o opioide, os receptores eles estão no intestino grosso, tá certo? Então, ele não caracteriza um quadro de ilho. Então, a gente só precisa conceitualmente separar essas duas coisas. Se eu usar o naloxone, o que eu estou fazendo é um antídoto, né? Eu esqueci a palavra certinha. Hoje está fugindo um monte de palavras. Mas, assim, eu consigo fazer Poxa, meu Deus, não lembro a palavra. Sim, mas esse antídoto, é a única palavra que está vindo na cabeça, me desculpem, mas ele vai contrapor a ação do opioide. Então, sim, ele vai funcionar na questão de desocupar o receptor. E você pode lançar a mão dele, sim, tá? Mas depende de caso a caso, você poderia só suspender. Quando eu estou falando de constipação, basta só suspender, não precisa usar naloxone, até porque é caro, tá? Síndrome de Ogilvy é uma síndrome em que eu tenho ausência de peristalse intestinal sem uma causa clínica estabelecida, tá certo? Então, opioide não é antagonista. Obrigado, né? Valeu. Então, assim, opioide não é uma causa de síndrome de Ogilvy. Pode ser um fator predisponente, né? Mas não é a causa, porque eu tenho... do intestino grosso, sim, Wesley. A visão está certa. Eu só estou deixando o conceito claro, assim, para a gente não misturar os conceitos. Isso, eventualmente, numa avaliação, isso eventualmente pode te trazer algum prejuízo, tá? Por isso que eu estou marcando o conceito clarinho, tá bom? Então, o que eu preciso que vocês entendam? A analgesia ela é combinada o mais potente possível, principalmente nessas primeiras 48 horas. Agora, não, é um paciente que fez uma drenagem torácica. Depois de 48 horas, ele ainda tem dreno? Tem. Se ele ainda tem o dreno lá, esse dreno ele vai continuar provocando muita dor torácica. Então, esse paciente é um paciente que fica com essa analgesia regular até a retirada do dreno. Mas, não, o paciente ele fez uma cirurgia, uma colecistectomia, cirurgia da vesícula. Eu preciso fazer por quanto tempo essa analgesia regular? 48 horas. Depois de 48 horas,
eu posso passar essa analgesia por uma analgesia sob demanda, que é o que a gente coloca lá, SOS, né? Então, se o paciente sinalizar que está com dor, tem a prescrição feita do medicamento, a enfermagem já está autorizada a fazer a medicação. Isso é o sob demanda, é o SOS, tá bom? Então, nas primeiras 48 horas, pelo amor de Deus, o cara acabou de ser cortado, está morrendo de dor, está em cima de uma cama, às vezes está sozinho. Como é que ele levanta para dizer que está com dor? Ele nem levanta, ele não quer nem se mexer. Se ele pudesse, ele nem respirava, certo? Então, assim, a gente tem que ser menos tolerante, tá? É isso que se eu conseguir que vocês entendam isso para a vida prática de vocês, isso já está ótimo para mim, eu já ganhei a aula, tá? Por quê? Porque é muito triste você estar com dor, ir no hospital para melhorar a sua dor e ver o médico passar uma dipirona para uma dor em que ele já sabe que aquilo não vai resolver, né? Então, precisamos ser mais humanos. Não tolerar dor. Dor não é uma coisa boa em nenhum aspecto para o paciente, tá? Então, a gente não deve tolerar a dor, a gente deve ser menos permissivo. Ah, mas vicia. Alguns opioides têm um potencial maior de trazer dependência do que outros, da mesma forma como a depressão respiratória. A gente tem que entender o uso, saber a dose segura e utilizar. Não utilizar porque tem medo é admitir que não entende do que está acontecendo, porque não é nada complexo. Só que você tem que entender e tem que usar, tá? Com as medidas necessárias, tá bem? Vamos continuar? Vamos continuar na classe dos sintomáticos? Então, um outro sintoma muito frequente é a náusea e vômito. É a complicação do pós-operatório imediato mais frequente. Está relacionada ao uso de anestésicos? Sim, né? Daí ser a principal complicação do pós-operatório imediato, mas pode acontecer em qualquer momento no transcurso da internação do tratamento do paciente, tá? O que eu quero chamar a atenção? Algumas coisas bem práticas, assim, bem práticas mesmo. Primeiro, dose. Dose de bromoprida máxima 60 miligramas dia. A gente vê as pessoas fazendo 10 miligramas 3 vezes ao dia, né, de 8 em 8 horas. Mas vejam que a gente pode aumentar essa dose, tá? E as pessoas acabam não sabendo disso e não utilizam desse benefício de poder aumentar a dose do procinético. A gente pode usar também antiemético. E aí eu tenho duas classes aqui, ondansetrona e metoclopramida, que é o Plasil. Olha lá. E aí, chamar a atenção para um outro negócio que eu ouço muito também lá na enfermaria, enquanto eu estou passando, tem alguém dando aula, porque assim, eu já vi muito colega falando, olha, eu não vou fazer Plasil e vou fazer bromoprida. Não vou fazer Plasil, porque Plasil, a metoclopramida, ela tem uma relação direta com síndrome extrapiramidal, esse paciente é idoso, é um grupo de risco mais suscetível, então eu não vou fazer metoclopramida, vou fazer bromoprida. Por isso eu prescrevo só a bromoprida. Só que aí você vai lá na bula e vê essa beleza aqui, ó. Sintomas extrapiramidais é um efeito colateral possível, relativamente frequente, também na bromoprida. Então, dizer que não usa Plasil porque faz síndrome extrapiramidal e você usa bromoprida porque não daria síndrome extrapiramidal é meio ridículo. É não saber o que você está falando, porque isso está lá na bula, né? Então, o que a gente vê de fato? Bromoprida e Plasil, né, metoclopramida, são medicamentos que têm uma indicação e efeitos colaterais muito parecidos. Olha lá. Hemorragia, contraindicação, hemorragia digestiva alta, íleo e feocromocitoma. Contraindicações, obstrução intestinal, íleo, feocromocitoma. Também crises convulsivas pelo mecanismo de ação, tá? Crises convulsivas de paciente que não está tendo resposta ao tratamento específico para a crise convulsiva, porque isso pode aumentar o limiar e fazer ele ter uma crise convulsiva de mais difícil tratamento se estiver usando o Plasil junto, tá certo? A metoclopramida. Tá? Então, a gente precisa ter esse tipo de visão e esse tipo de cuidado, né? Síndrome extrapiramidal nos dois, íleo ou obstrução intestinal e feocromocitoma.
Por que o feocromocitoma é um problema? Porque tanto um quanto o outro faz liberação de aminas simpático-miméticas, o que faz com que o feocromocitoma, que é um tumor produtor dessas aminas, também libere e possa fazer uma crise por conta disso, tá? Então, a gente deve evitar. Dose, 60 miligramas dia de cada. E aí, por último, falar da ondansetrona, né? A dose é um antiemético mais moderno, mais caro. Acho que já barateou muito. Quando ele chegou, o preço era 5, 6 vezes o valor atual. Então, assim, ele hoje em dia já temos para usar no SUS, já conseguimos fazer, tá? Daí, perfeito, cara. Sim, perfeito. Então, assim, nós temos outras alternativas e aí uma droga que a gente pode fazer para otimizar o efeito antiemético é o corticoide, porque um efeito colateral, entre aspas, do corticoide é uma atividade antiemética, por diminuir a sensibilidade do centro do vômito lá no sistema nervoso central, e aí você aumenta o limiar de tolerância desse centro e acaba ajudando na atividade antiemética de forma central. Tá? Então, eu posso sim usar corticoide. Todos os tipos de corticoide, eles têm ação, alguns mais, outros menos. Se eu não me engano, a hidrocortisona é o que tem maior poder antiemético, tá certo? A gente pode fazer sim, eventualmente naquele paciente que não está respondendo, né? Eu fiz uma classe, associei a outra, não está respondendo, eu posso tentar com corticoide. Bem colocado, Então, assim, ondansetrona tem ação central, um ponto de polêmica quando a gente fala disso é que na bula tem uma contraindicação para gravidez, para lactação e para insuficiência hepática, apesar de no livro de gineco a gente vê falando sobre hiperêmese gravídica, o uso da ondansetrona, tá? Já saíram algumas coisas mais recentes agora, dizendo para não usar mesmo, já tem uma recomendação, mas durante muito tempo, e ainda é realidade, a gente vê grávida utilizando o ondansetrona como tratamento, tá? E aí sim, antiemético, a gente também pode fazer ele regular, se o paciente está tendo vômitos incoercíveis frequentes, ou se a gente pode fazer sob demanda também, tá? Por isso, sintomático. O último item que eu quero discutir com vocês é um item que a gente não vai conseguir discutir profundamente, até pela questão de tempo, né? Dentro do nosso esperado aqui, a gente teria mais 15, 20 minutos de aula do programado. Então, o que eu quero fazer? Deixa eu até pedir um favor para vocês. Eu vou abrir novamente aqui a presença, porque teve gente que não botou e aí está preocupado de não ter a presença. Tá? Vamos todo mundo colocar nome e presente novamente. A gente faz uma segunda presença agora no final da aula, por favor, tá bem? Obrigado. E daqui a pouquinho eu fecho de novo, tá? Não vai ficar aberto até o final, não, senão vira bagunça. Senão vão acordar o cara que está dormindo em casa, não está perdendo a aula aqui para poder dar presença ali, tá? Não manda privativo não, porque depois na hora de eu separar a presença pode não aparecer, tá? Manda como se fosse para todo mundo, por favor. O quinto item, né, de prescrição seriam medicamentos específicos de pós-operatório, cuidados específicos de pós-operatório, né? Então, assim, tudo bem, Gabriel, legal. Não tem problema. O que a gente vai falar aqui? Um dos itens que a gente deve pensar no paciente que está em cirurgia, em pós-operatório, é úlcera gástrica por estresse. E aí sim, a gente faz bloqueador H2 ou a gente faz bloqueador de bomba de prótons, né? Vocês pensaram nisso lá na prescrição de vocês, né? E aí, assim, não precisa nem me responder, né? Só mesmo para que vocês sejam verdadeiros com vocês. Pensaram em úlcera de estresse nessa paciente que a gente botou hipoteticamente? Porque se não pensaram, tá certo.
por incrível que pareça, tá? Porque o que acontece? A úlcera de estresse, os estudos já mostram hoje que o paciente que tem úlcera de estresse, que precisa de profilaxia, é o paciente crítico. É o paciente, via de regra, para a gente não ter que decorar muitos itens, muitas condições, via de regra, é o paciente que está na UTI. Então o paciente que vai ficar entubado por mais de 48 horas está na UTI. O paciente grande queimado está na UTI. O paciente neurocirurgia, ele está na UTI. Que mais? Tem uma lista grande, assim, tá? Então, a gente deve pensar em profilaxia de úlcera de estresse nesses casos. No paciente crítico, que está na UTI, tá? A neurocirurgia, o TCE, o AVC, o entubado que vai ficar mais de 48 horas associado à ventilação mecânica, o grande queimado, a sepse, tá certo? Esses são casos de profilaxia de úlcera por estresse. Além disso, não, tá? Acho que plaquetopenia não. Agora, não sei. Sim, porque aí não é a úlcera de estresse, né? Talvez a própria gastrite, né? Pela plaquetopenia, o risco de sangramento digestivo alto, talvez fosse legal pensar. Mas é uma outra modalidade, tá? A meu ver, pelo menos, né? Seria alguma coisa relacionada à gastrite. E a gastrite é muito mais frequente do que a úlcera gástrica por estresse, né? E aí a gente teria que abrir o leque para esses casos e a plaquetopenia, pelo risco de sangramento, talvez fosse interessante. No pós-operatório aqui, fica mais restrito ainda, porque normalmente esse paciente não teria corrigido essa plaquetopenia, tá? Mas é algo para a gente discutir, vale a pena a gente estar discutindo aqui. Mas tá bom. Então, digamos que eu tenho um paciente que eu elegi ele vai fazer a profilaxia da úlcera gástrica por estresse. Não é o nosso caso da prescrição lá, porque não precisaria, mas nesse caso aqui, nós temos um paciente agora que precisa. Eu vou usar bloqueador H2 ou bloqueador de bomba de prótons? E aí, assim, como que eu escolho? Normalmente, o paciente que está pensando, o médico que está pensando nisso, ele vai escolher o bloqueador de bomba de prótons. E aí eu preciso só marcar uma coisa para vocês, principalmente porque a gente tem que, enquanto médico, pensar em redução de custo hospitalar também, porque senão não ganha o salário, né? Então, assim, a gente poderia usar ranitidina. Saiu o trabalho sobre a associação de ranitidina e câncer? Saiu sim, teve uma polêmica, né, recentemente, tudo. Assim, é uso crônico, né? Se a gente for levar em consideração o uso rotineiro, crônico do paciente, aí a gente tem que pensar em não usar mesmo. Mas também tem problema com bloqueador de bomba de prótons também de uso crônico, tá certo, gente? Vários problemas. Então, assim, o que eu quero só que vocês pensem é que se eu vou fazer por curto período, enquanto eu tenho meu paciente associado ao ventilador, enquanto meu paciente está na UTI e a média de permanência é menor, assim, a gente poderia fazer os trabalhos que estudaram úlcera de estresse e bloqueador H2, úlcera de estresse e bloqueador de bomba de próton, não mostraram superioridade entre um ou outro, tá certo? Então, assim, não há uma superioridade. Eu consigo fazer o mesmo grau de profilaxia, tanto com um quanto com o outro. O que muda, então? Custo. Ranitidina é muito mais barato, tá certo? Mas a gente poderia, sim, usar um ou outro no quesito prevenção da úlcera gástrica por estresse. Tá, gente? Então, é isso que eu quero só deixar marcado. Não tem omeprazol, então não estou fazendo profilaxia. Mentira, dá para fazer a ranitidina e ter a profilaxia, certo? A dose. Só para que vocês tenham essa colinha, acho que a gente nem precisa ficar discutindo muito dose aqui, mas tem dose, tem vias de administração, porque é aquilo que eu falei no início da outra aula, né? Da aula da semana passada. Essa ideia de montar isso aqui foi montar para que vocês tivessem essa consulta rápida, que vocês tivessem alguma coisa à mão assim para o dia a dia prático de vocês, tá? E aí, assim, finalizando a nossa aula, né, mas que eu acho que não dá para deixar de falar, é profilaxia de úlcera por estresse. Tem um pouquinho de polêmica aqui no que eu botei, tá? Mas só para que a gente pode discutir as polêmicas, não tem nenhum problema disso, tá? Só para a gente entender quando que eu tenho que fazer profilaxia de TVP e TEP, né?
Então, assim, toda vez que a cirurgia for de porte médio a grande, eu tenho que fazer. Essa paciente, vocês fariam? Vocês pensaram nisso quando estavam prescrevendo? Essa é uma paciente que precisa de profilaxia de estresse, de úlcera por estresse? Olha lá. Precisa, né? Vou fechar a presença agora, tá bom? Então, olha lá. Precisa. Por que precisa? Precisa porque está acamada. Precisa porque fez uma cirurgia de grande porte. Tá? Precisa porque ela tem neoplasia. Ok, gente? Então, todas essas condições são fatores de risco direto. Ainda tem mais uma. A cirurgia dela é pélvica, né? Então, ainda é um fator de risco a mais. Então, essa paciente ela tem que fazer profilaxia, ok? Não restou dúvida, não, né? Qualquer coisa a gente discute, tá? Como que a gente vai fazer essa profilaxia? Eu posso usar a heparina não fracionada ou a heparina de baixo peso molecular. Tanto faz, certo? Tem gente que prefere uma, tem gente que prefere outra, com as suas razões, tá certo? E a sua defesa. O que eu quero passar para vocês? Não, a gente pode usar tanto uma quanto a outra. O que eu preciso passar? Existia uma justificativa sobre essa questão do antídoto, que haveria um antídoto, não haveria um antídoto, e eu acho que isso já está tão discutido que talvez vocês já nem tenham mais essa dúvida. Eu posso usar como antídoto a protamina, tanto na de baixo peso molecular, quanto na não fracionada. Qual é a diferença? Na de baixo peso molecular, ela está atuando só em uma das vias, tá? Então, eu teria um efeito parcial, né? Então, mas não há nenhum problema, nenhuma contraindicação, é seguro. A dose do Clexane da heparina de baixo peso molecular de 40 a 60 miligramas dia, a não fracionada 5.000 unidades. Eu gosto de lembrar isso para vocês também, de que quando eu tenho um paciente acima de 120 quilos, a dose profilática ela passa a ser 3 vezes ao dia e não mais 2 vezes ao dia, tá? Tem que aumentar para 15.000 unidades. Que mais? E quando eu não posso fazer? Hemorragia, trombocitopenia, abaixo de 100.000 plaquetas, histórico de aneurismas, endocardite subaguda, são todos fatores para a gente pensar nessas coisas, tá? Até aí, tudo bem? O que eu quero fazer por último? Vocês peguem a prescrição de vocês e olhem isso aqui, tá? Então, assim, no nosso caso da nossa paciente, deixa eu até abrir uma outra janelinha aqui do lado, para eu ficar... Vou arrastar aqui para o lado. A gente vai falando do caso clínico para não esquecer nenhum detalhe, mas olha só, nessa paciente, como é que seria a prescrição dessa paciente em questão, tá? A minha prescrição, né? Essa paciente, então, ela ficaria em dieta oral, líquida de prova, passando a branda, né? Passando a branda, conforme a aceitação. Não acho que precisaria ser nada diferente disso. A minha hidratação venosa para ela seria uma hidratação de manutenção, onde eu optaria por fazer ou fisiológico ou ringer, tá? Na grande maioria das vezes eu uso o ringer, eu gosto do ringer pela facilidade até de saber que tem também o potássio ali. Mas eu faria uma hidratação de manutenção nessa paciente com 2.000 ml. Por que 2.000? Porque são 30 vezes 70. Não porque eu faço 2.000 para todo mundo, tá certo? Paciente 150 quilos, eu vou fazer 2.000. Eu estou brincando de hidratar o paciente, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Essa paciente precisa de antibiótico? Não precisa de antibiótico, né? Ou ela já fez o profilático ou ela não precisa mais de antibiótico. Dos sintomáticos, eu deixaria ela ainda com uma analgesia regular, né? Então, ela ainda está no segundo pós-operatório, ela ainda tem muita dor, ainda está acamada, nem levantou ainda. Então, a gente precisa cuidar dessa analgesia, não tolerar a dor dela, tá certo?
eu faria o antiemético, eu faria, como ela não tem queixa, ela tem peristalse, tem tudo para que não precise de intervenção com antiemético, então eu deixaria só ele como sob demanda, tá? Ela não precisa nem de inibidor de bomba de próstata, nem de H+, nem de H2, né? Ela precisa da heparina, tá certo? Então ela vai precisar da heparina como profilático ainda, pelos fatores de risco que a gente acabou de discutir. Ela não precisa fazer nenhum tipo de hemoderivado. A princípio, ela está corada, está hemodinamicamente estável. Laxativos e emolientes, né? Alguma coisa para ajudar a evacuar. Eu também não faria, porque ela já tem a colostomia funcionante, inclusive. Então, assim, eu esperaria um pouco mais para ver se precisa de alguma intervenção ou não, né? De medicações de uso frequente do paciente, considerando principalmente o diabetes, né? Ela ficaria ainda com o diabetes, com a insulina sob demanda, uma insulina baseada na resposta do hemoglucoteste, tá certo? E a gente veria isso. Então, aquela questãozinha do valor do hemoglucoteste orientando a dose de insulina. Cuidados com a ferida cirúrgica dela. É curativo uma vez ao dia, né? Segundo pós-operatório, normalmente não tem infecção ainda, normalmente eu não tenho saída de secreção, então é só um cuidado com a ferida. O cuidado com o estômago seria a troca da bolsa quando necessário, nada demais por enquanto, né? Ela não tem nenhum histórico de drenagem, de nada, então só ver o acesso se precisa de alguma coisa. Se ela tiver com sonda vesical, vocês tiram ou vocês deixam? Alguém me ajuda? Tira. Se tiver com sonda, já tira, né? Até porque eu quero provocar que ela saia do leito, que ela se mobilize. Então, eu tiro a sonda se ela tiver um bom volume urinário, se ela não tiver nenhum histórico para a gente se preocupar com essa diurese dela. E se ela não teve nenhuma intercorrência cirúrgica, porque às vezes está com a sonda porque houve abertura da bexiga enquanto estava fazendo a dissecção cirúrgica. Então, ela tem uma rafia, uma cistorrafia. E aí eu teria que manter a sonda, então tem que ver essas questões, não tendo nenhuma questão que restrinja, eu tiraria, né? Oxigenoterapia e macronebulização não necessário, né? Fisioterapia motor e respiratória vale a pena fazer, né? Acho que o paciente idoso, né, que está acamado, restrito ao leito, passou por ventilação mecânica provavelmente na anestesia, né? É um paciente que eu deixaria ele com a fisioterapia, pelo menos até que ele começasse a ganhar mais autonomia, sair do leito, tá? Posição no leito, eu ia autorizar que a enfermagem deambulasse a paciente, que pudesse mobilizá-la no leito ativamente, passivamente, e sinais vitais, numa frequência de 6 a cada 6 horas ou a cada 8 horas, sem muita preocupação. Gente, espero ter conseguido tirar as dúvidas, deixado um caminho aí, pelo menos trilhado, para que vocês se orientem na vida prática de vocês, né? Nesse início de vida prática que já está no quase, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas. As aulas estão sendo postadas no AVA, tem um link no AVA. Eu coloco essa gravação num canal no YouTube, Dr. Humberto Portela, e aí pego o link e compartilho lá no AVA, porque o peso é muito pesado esse arquivo, para colocar no AVA, sempre acaba ficando difícil. Então, eu coloco lá. Calcular balanço hídrico pesando a fralda é uma possibilidade, né? Se a gente não quer ser invasivo no paciente, a gente pode fazer assim. A ideia é que a gente só tem uma estimativa de volume urinário, né, para até conseguir pensar a questão do... Vou parar de compartilhar a tela aqui para ver um pouquinho vocês. Até para a gente poder pensar a questão de hidratação, se eu preciso fazer reposição, se eu não preciso, né, se a diurese está muito protraída, se eu vou estimular isso com volume, né, se eu vou fazer mais cristalóide por conta disso ou não. Eu acho que é um caminho legal. É menos específico, claro, né? Quando a gente pensa em pesar a fralda, é sempre menos específico e menos acurado, mas é uma amostra indireta. Mais alguma dúvida, pessoal?
Bom, gente, foi uma satisfação estar aqui com vocês até agora. A gente se encontra na próxima semana. Se ficar alguma dúvida, se quiserem, meu telefone ficou lá em cima, podem me mandar, a gente pode ir trocando opiniões aí e trocando esse aprendizado, tá bom? Vou estar sempre à disposição para vocês, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus.